tudo na vida se aprende. Eu passei 2 anos da minha vida cristã, os meus 2 primeiros anos de vida cristã, entre altos e baixos. Me converti de uma forma íntima, profunda, nasci de novo, Jesus me tirou de um poço de lama muito fundo e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas uma vez dentro do reino do Filho do seu amor, eu falei, e agora? Eu queria Deus, eu queria Jesus, eu queria orar, eu queria ler a Bíblia, eu queria mais daquela porção que entrou dentro da minha vida. E eu escutava um irmão da nossa igreja, aquele irmão, né, que o espiritual não deveria ser um só, né? Claro que na minha igreja não tinha só um, mas tinha muito poucos. Mas este era um dos poucos considerado o irmão espiritual. E eu escutava esse irmão falando que orava 40 minutos por dia e eu ficava frustrada. E eu vou orar 40 minutos. E quando eu chegava em casa, dobrava o meu joelho, orava, e eu olhava no relógio, não tinha passado nem 5 minutos e eu não conseguia mais orar. E que frustração, altos e baixos. Um dia eu estava lá em cima e alguém trazia uma palavra, alguma coisa e, ai, que bom, glória a Deus, e daqui a pouco, quando eu procurava de novo aquela unção, aquela graça, e principalmente quando eu tentava orar, eu não conseguia passar de 5 minutos. Até que depois desse tempo, eu ouvi uma pregadora e essa pregadora ela fez muita diferença na minha vida. E ela nos ensinou a fazer um relógio de oração, um relógio de 1 hora de oração. E ela então nos ensinou a dividir por assuntos, 5 minutos um assunto, 10 minutos outro assunto, 5 minutos outro assunto, até fazer 1 hora, sempre começando com adoração e gratidão. E eu então, a partir dali, comecei a desenvolver um relógio de oração. E assentei no meu coração o propósito de orar 1 hora por dia. Mas eu entendi que eu não ia conseguir fazer isso de uma vez só. Então, o que eu fiz? Eu comecei com 5 minutos. No outro dia, eu aumentei para 10 minutos. E eu propus que cada dia eu ia aumentar 5 minutos. Aí você diz assim, mas por que disso? Para e pensa comigo. Você vai para a academia, tá? Tô aqui, ó, acabei de chegar da academia. Primeiro dia que você começa na academia, e isso aconteceu comigo, eu não conseguia fazer muitos exercícios e nem pegar muito peso. E eu fui aprendendo que o meu corpo não estava acostumado com aquilo e que eu precisava acostumar o meu corpo com aquilo. E aí eu fui aprendendo com os instrutores na academia a ir aumentando gradativamente o peso, ir aumentando gradativamente a velocidade da minha corrida na esteira. E o tempo foi passando, eu cheguei a correr 5 quilômetros em 35 minutos. E hoje eu tenho uma vida de atividade na academia. Entendi que o meu corpo não pode viver sem isso. Meu corpo não pode viver sem exercício. Porque quanto mais parado o seu corpo fica, mais ele adoece, mais ele envelhece, mais ele enfraquece. Da mesma forma acontece com a nossa vida espiritual. Da mesma forma que o seu corpo não está, a princípio, acostumado a se exercitar, a sua alma também não está acostumada a se exercitar espiritualmente. E o grande
problema é que nós queremos que as coisas na vida espiritual elas aconteçam no estalar de dedos, sem nenhum esforço, sem nenhum exercício, sem nenhuma persistência. Tudo na vida precisa de persistência. Tudo na vida precisa de determinação. Determinação é o quê? Quer dizer o quê? Que você é forte, que você é super, que você decide, você vai lá e faz. De uma vez por todas e pronto, acabou, sem nenhum fracasso. Não. Determinação quer dizer que você vai tentar uma vez e vai errar. Que você vai tentar a segunda e vai ter vontade de desistir. Que você vai tentar a terceira e vai fracassar. Mas mesmo assim você não vai desistir. Você vai perseguir o seu alvo até conseguir alcançá-lo. Determinação quer dizer que você vai falhar, vai se frustrar, vai fraquejar, mas você vai persistir. E quando nós vamos orar, nós precisamos entender isso. Que a nossa alma, assim como o nosso corpo, a nossa alma precisa de disciplina, de treinamento. Você já viu que ninguém precisa de treinamento para ficar várias horas no WhatsApp? Ninguém precisa de treinamento para sentar na frente da televisão e passar o dia inteiro vendo série? Sabe por que você não precisa de treinamento para isso? Porque a sua alma, ela não se incomoda com isso, ela tem prazer nisso. Ela está sendo satisfeita nestas coisas. Quando nós vamos orar, a nossa alma resiste, porque não é da nossa natureza humana gostar de coisas espirituais. Não é comum, não é natural. Porque oração é sobrenatural, é espiritual, não é natural. Então a sua alma precisa romper o natural, romper a vontade da alma, precisa romper para você perfurar essa crosta da sua alma e atingir o andar de cima, o sobrenatural, o espiritual. E isso requer esforço, persistência, tentativa, perseverança. E eu me lembro, e eu queria compartilhar com você minha experiência. Eu fui o primeiro dia, orei 5 minutos. Fui o segundo dia, orei 10 minutos. Só que 10 minutos parecia uma eternidade. Parece que aquilo não ia acabar mais. Parecia uma tortura. Eu falo que é mais fácil pegar uma casa inteira bagunçada e faxinar ela do que gastar uma hora de oração. É mais fácil fazer qualquer coisa no nível terreno do que orar. Mas também não há nada mais profundo, mais gratificante, mais magnífico do que romper a crosta da nossa alma e penetrar nas profundezas de Deus, penetrar no mundo espiritual, nas grandezas de Deus. Nada melhor. Então nós precisamos treinar a nossa alma para isto. E eu me lembro que num determinado dia, eu não sei em quantos minutos eu já tinha chegado, quando eu estava me direcionando para o lugar de oração, me deu um pavor, me deu um tédio. Parece que o inferno inteiro se juntou para me puxar para trás. E na minha cabeça estava assim, tá adiantando nada. Estou fazendo um sacrifício danado. Tá servindo para nada, tá adiantando nada. Deus não tá nem aí, Deus não tá me ouvindo. Para quê? Foi muito difícil lutar contra aquilo que estava dentro de mim. E essa é a grande questão, lutar contra o que está dentro de nós.
Foi muito difícil lutar contra o que estava dentro de mim e chegar naquele lugar de oração. Eu ajoelhei, comecei a orar e eu me senti patética, ridícula, fazendo uma coisa que parecia não estar adiantando nada. Daqui a pouco eu parei e disse: Deus, eu não aguento mais. Deus, chega, eu não aguento mais. E comecei a chorar. Até que eu olhei era uma sala de oração no seminário onde eu estudei. E ali tinha uma caixinha de oração. Não sei quantos lembram daquela caixinha de promessa. Era uma caixinha com vários versículozinhos dentro. Eu peguei aquela caixinha, tirei um cartãozinho daquele. Eu não lembro o que estava escrito, mas eu lembro que Deus falou comigo naquele versículo ali. Eu não lembro qual o versículo, fazem mais de 30 anos. Eu só sei que Deus falou comigo ali e aquela voz de Deus entrou dentro de mim e fluiu e me colocou para cima e me animou. E no outro dia eu voltei, no outro dia eu voltei, no outro dia eu voltei. E eu consegui orar 1 hora. E a partir de então eu tenho como meta na minha vida ter pelo menos 1 hora de oração. Nem sempre eu consigo orar 1 hora todo dia, mas pelo menos eu tenho isso como meta. Já tive alguns momentos em que eu propus momentos especiais, em que eu precisava ouvir a voz de Deus de maneira bem clara, bem nítida, precisava de um direcionamento mais claro de Deus, que eu propus 2 horas de oração, 1 hora de manhã, 1 hora da tarde. Igualmente difícil, igualmente desafiador, mas igualmente wonderful, maravilhoso, esplendoroso. E eu olho para trás, para aqueles meus 2 primeiros anos de conversão, daqueles altos e baixos. E hoje eu olho para trás e vejo que, graças a Deus, eu tenho uma vida triunfante. Não sem lutas, não sem batalhas, mas eu encontrei o caminho da oração. Jejum, a mesma coisa. Eu comecei a jejuar até meio-dia, depois até 1 hora, depois até 2 horas, depois até 3 horas, enfim. Até acostumar o meu corpo a jejuar. Ninguém nasce sabendo. Tudo se aprende. Tudo é prática. E na nossa cultura ocidental, nós não temos hábito de práticas espirituais, de disciplina espiritual. Mas eu quero desafiar você hoje a começar a treinar a sua alma, o seu espírito, a gastar tempo com oração, jejum, leitura, meditação e estudo da palavra. Deus te ajude. Beijo no coração, fica com Deus. Espero ter te abençoado.